Queridos irmãos e irmãs da Casa André Luiz, mais uma vez estamos reunidos nessa casa de oração, para que possamos juntos fazer a nossa palestra online, como tem sido esses últimos meses, mas trazendo assim bons benefícios a todos nós. Nós vamos agradecer a nossa irmã Gilza Maria pela harmonização, através da música, tudo isso para que a gente possa estar bem sintonizado com a irmã que vai fazer a palestra, né? Então, aqueles que gostarem de uma água fluidificada, que é o remédio, a água por si só já é uma medicação, né? Ainda mais fluidificada. Pode deixar próximo aí do seu televisor, que com certeza estará recebendo os eflúvios salutares para as nossas enfermidades físicas ou espirituais. Com certeza vamos estarmos juntos nesse momento de abertura, para que possamos fazer a nossa prece inicial dos nossos trabalhos, né? Senhor Jesus, nós te agradecemos pela misericórdia do Pai que derrama sobre nós nesse momento. Pedimos aos benfeitores espirituais, aos espíritos amigos que nos assistem, que assista o nosso palestrante, os nossos que venha trazer a palestra para todos nós. Assim, meu Deus, nós te agradecemos e pedimos a misericórdia para todos nós. Obrigado, Senhor, e vamos passar a palavra para nossa irmã Patrícia Mendes, que vai ser a palestrante da noite, e para que ela possa estar bem sintonizada e trazer para todos nós um bom momento na sua palestra. Que assim seja, e damos por aberto o nosso trabalho de palestra da noite. Que assim seja. Boa noite, Ceal. Muito feliz e honrada com esse convite para retornar à casa nessa noite, mesmo que de maneira virtual, para rememorarmos nesse mês mariano, mês em que lembramos de Maria, a sublime mãezinha de Jesus. Feliz de poder estar com vocês nessa casa tão querida ao meu coração, onde há algumas décadas eu tive os primeiros contatos com os ensinamentos kardecianos, por meio da juventude, do teatro, das palestras, do curso introdutório à mediunidade. Estou muito grata ao Centro Espírita André Luiz, que me ensinou o primeiro letramento dentro do Espiritismo. Todas as vezes que eu volto a casa, mesmo dessa forma virtual, que é a forma que nos é possível nesse período pandêmico, né? Não importa. O importante é que nossos corações mantenham-se sempre conectados, nossas mentes estejam vibrando em consonância, na mesma faixa de entendimento e aprendizado. Todas as vezes que eu volto, eu fico muito emocionada. Então, nessa noite, a emoção é dupla. Sinto-me emocionada de falar no André Luiz, para o André Luiz, para o centro, e também pensando no tema da noite, falando sobre a importância das mães na Terra, né? Há uma lenda que nos é contada por Meimei, lá no livro Pai Nosso, em que ela conta que é a lenda da criança, a lenda da mãe. É a lenda da mãe da criança, porque a lenda da criança é uma outra, que também está na obra. As crianças iam reencarnar e tinham receio, os anjinhos iam reencarnar, é uma lenda, né, gente? Mas nos faz pensar sobre a importância dessas mulheres na nossa vida. A nossa importância como mães na vida de nossos filhos. Os anjinhos iam reencarnar e ficavam com medo. Iam reencarnar as crianças. Aí começaram a perguntar para Deus como que seria na Terra, elas iam esquecer o que elas sabiam no plano espiritual, elas tinham medo
de viver na terra, num corpo de carne, e se elas não conseguissem, aí Deus fala para elas que elas não tivessem medo, que ele ia colocar do lado delas sempre um anjo, que as ensinaria a viver no mundo, a dar os primeiros passos, que as ensinariam a rezar para elas se lembrarem de que elas eram espíritos, ensiná-las iam no dia a dia a serem boas, a seguirem por caminhos retos, dignos, e estariam sempre do lado se elas errassem ou se machucassem, para ajudá-las a se levantarem ou para ajudarem a soprar o machucado. E aí os anjinhos perguntam, né, as crianças que vão reencarnar perguntam, como é que vai ser, como é que vai ser? A gente não vai reconhecer esse anjo na terra, e como será? Aí Deus fala assim para elas, vocês vão reconhecer, eu vou falar para vocês o nome na terra e vocês vão chamar o seu anjo por esse nome, e ele sempre estará ao seu lado. Aí as crianças perguntam, como que ela vai se chamar? Aí vai se chamar mãe. 3 letrinhas que farão na vida de vocês, por toda a vida, toda a diferença. Aprendemos que ser mãe na terra é uma missão absolutamente transformadora, quando abraçamos a maternidade como redenção de nossas almas, né? Encontramos como nossos filhos aquelas almas queridas, companheiros de jornadas transatas, que já ombrearam conosco e que retornam. Ou porque devemos a eles muito, e eles nos voltam, como Emmanuel nos fala, na condição de professores diferentes, para um reajuste afetivo no dia a dia, sempre com afeto. Ou porque também voltam para nos ajudar como amigos, né, a sermos melhores. Ou porque voltam para o reajuste, ou porque voltam para aprender, usufruindo do afeto da nossa intimidade, não importa. Em quaisquer dos 2 caminhos, que deverão ser sempre amorosos, sempre haverá crescimento, renovação e profundo aprendizado. Importa saber, né, que a maternidade nunca acontece por acaso. Mesmo que fosse uma encarnação não planejada dos nossos filhos, ainda assim aquele encontro de almas nos convida para grandes e profundos aprendizados, o que Deus permite. Vejam que as mães permanecem mães para além da matéria. Os vínculos na terra são carnais, né? Mas os vínculos do coração permanecem para a eternidade. Vejam Bezerra, que sempre falava para a gente não se preocupar com a morte, porque não existe ponto final diante da morte, diante do amor, porque o amor significa vida e vida é eternidade. Por isso vemos as mães do outro lado da vida. Vida é sempre uma só, né? Que se espraia de 2 lados. Ora estamos encarnados, ora estamos desencarnados, não importa, sempre vida em abundância para nós, se assim quisermos, né? Mas é sempre vida. E vemos então as mães do outro lado da vida muitas vezes preocupadas com seus filhos, porque são filhos da alma, né? Enquanto estamos aqui no labor físico, são nossos filhos, ou consanguíneos, ou recebidos pela via do coração, mas são nossos filhos para a vida presente, em compromissos que são temporários. Mas os vínculos do coração não se rompem. Então, voltando para casa, as mães continuam se sentindo mães e os filhos continuam se sentindo filhos. E é lindo a gente observar isso. Por isso vemos do outro lado da vida as mães pedindo informação dos filhos que continuam mergulhados na matéria, buscando informação dos filhos que também estão desencarnados, querendo ajudá-los ou aqui ou lá, não importa, sempre mães. Sempre mães. E vemos os filhos também, né? Lembrando de suas mães quando estão encarnados e elas desencarnadas, ou o contrário, quando eles estão do lado da vida, elas estão aqui, ou os 2 aqui ou os 2 lá. São vínculos que não se desfazem. E de maneira tão bonita se perpetua que esse vínculo atravessa as eras, né? Podemos reencarnar muitas vezes, ser mãe daquele filho, mas sempre no nosso coração haverá o vínculo construído em ambas as partes, se Deus quiser. A gente observa isso de maneira tão curiosa lá na obra Libertação, obra de André Luiz, Espírito André Luiz, psicografia magnânima do nosso franciscano Xavier. André Luiz, mentor dessa casa, né? André Luiz nos conta lá, de maneira tão bonita, o resgate de Gregório.
Gregório havia sido uma alma falida na encarnação dele, né? Um grande líder na igreja romana, mas que faliu, com tanto à disposição dele, tantos recursos para o bem, para ajudar as outras pessoas, faliu perdido em meio ao poder que o alcançava, né? Os Espíritos sempre nos alertam para a gente ter bastante cuidado com aquilo que nos alcança nas nossas mãos, porque mais das vezes são provas, né? E como vimos falindo em múltiplas encarnações com provas de poder ou de recurso material. Muito cuidado, tá? Tudo passa. E tudo que nos chega, chega para que a gente faça o bem para o maior número de pessoas, não é pra gente. Não se iluda, tá bom? Jamais se iludir. Gregório havia falido na liderança da religião dele, mas falido de maneira infeliz. E séculos coordenava hordas de obsessores cruéis no plano espiritual. Perdido ali no meio do lado sombra do próprio coração, né? Todos temos lado sombra no nosso coração. Não é nenhuma vergonha admitir isso, porque habitamos um orbe muito atrasado. A Terra é um planeta muito atrasado. Então não importa a gente reconhecer, importa a gente fazer o esforço cotidiano de jogar luz no nosso coração. Né? De esforço que estamos falando. Quando alcançarmos o final dessa encarnação, ninguém nos perguntará se a gente iluminou o nosso coração. Mas nos perguntaram se a gente fez o esforço. Tá? Os espíritos falam para Kardec que a gente pode saber se é um bom espírita pelo esforço que ele faz em domar as más inclinações. Domar mesmo, né? Esse verbo que a gente usa para dizer que estamos controlando o potro bravio, o cavalo bravio, domar. Vejam vocês como somos ainda alunos recalcitrantes na lição evangélica, né? E Gregório, então, séculos a fio ali nas camadas mais pesadas do umbral, liderando almas também perdidas em si mesmas, perdidas porque todos somos criados para o amor, para a perfeição, para o que é belo e bom. Deus é amor, nós somos filhos dele, todos somos. Também somos amor, então é para isso que a gente é criado, né? E quando a gente se perde num lado sombra, naquele lado que a gente não iluminou, passa-se às vezes muito tempo para que a gente possa retomar o passo e a estrada. Mas Deus nos espera. Gregório ali um dia, após séculos e séculos, André Luiz fala de um milênio, perdido, 10 séculos, perdido em ações sem nenhum valor benemérito, ações sem nenhum amor, ações em completo desamor, primeiro a si mesmo, né? Que quando a gente fere o outro, primeiro a gente se fere, a gente se machuca antes de ferir as outras pessoas. E ele até falar, e de repente o tempo começa a passar, ele começa a se sentir profundamente incomodado com aquilo, né? Por quê? Porque aquela não é a destinação real dele, nem de ninguém. Todos somos criados para a perfeição que nos cabe, para o amor, para aquilo que nos honre a vida e a existência na eternidade. E aí, num instante então que ele começa a se desinteressar daquelas ações que não eram boas, que não eram condizentes com a realidade do espírito. Não se perca, tá? Nós podemos estar em muitos lugares, fazendo muitas coisas, carregando muitos títulos, mas você é um espírito e é isso que importa, o resto tudo fica aí. Os títulos que a gente ostenta na Terra, mais das vezes, são absolutamente desimportantes. Essa que é a verdade, tá bom? Não se perca de você nunca mais. Nunca mais. Basta um instante, então, de reflexão, desejando sair daquele instante para que sua mãe, coisa linda, hein? Para que sua mãe, Matilde, desça das mais altas esferas, a mãe dele, a mãe espiritual, pois que havia sido mãe dele em sua última encarnação há 1000 anos. Considerava-o ainda e sempre considerá-lo-á filho no coração. Descer das mais altas esferas em socorro dele, para resgatá-lo daquele lugar. Esse é o amor de mãe. É nosso amor como mãe. É esse amor que os Espíritos nos convidam a vivenciar, a exercitar em nosso coração, tá? De estarmos apostos diante daquelas almas que vêm do espaço para os nossos braços. Não nos pertencem, tá? Nenhum filho nos pertence. Não carregue essa condição egóica de achar que você tem a propriedade sobre seus filhos ou que pode impor-lhes futuros, destinos, condição, forma de ver. Nunca. Nunca. Como diz Jibrail Khalil Gibran, filósofo maravilhoso, seus filhos não são vossos filhos. São filhos da vida por si mesma. Vós sois o arco e eles a flecha. Quanto mais se verga o arco, mais longe vai a flecha. Que nos enxerguemos sempre como arcos. Essas criaturas que vêm do espaço, que confiam em nós e vêm para os nossos braços.
Às vezes a gente acha que foi a gente que escolheu o Espírito, não, são os Espíritos que nos escolhem, porque poderão conosco vivenciar as experiências que eles precisam. Amemos-los e cooperemos com Jesus. Por isso a campanha linda da nossa Federação Espírita Brasileira, Evangelize. Não abra mão de evangelizar nunca. Coopere com Jesus. Francisco de Assis dizia para a gente evangelizar sempre aqueles que estão à nossa volta. Se necessário, usarmos as palavras. Significa que o compromisso é de atitude. Nunca se esqueça disso. Tá bom? A responsabilidade muito grande de sermos fidedignos com aquilo que a gente fala. Buscarmos ter uma vida em consonância com aquilo que a gente já pregou e ensina. Consoante Paulo de Tarso, nós somos vigiados por uma nuvem de testemunhas. Não são só espíritos, são os encarnados também que nos olham, muitas vezes buscando em nós a coragem moral, para dar os passos que eles precisam dar. Tá bom? Cooperemos sempre. Matilde ali, à espera do momento adequado, desce das esferas luminíferas e vem em socorro do filho. Basta ele que peça em um momento como seria se fosse diferente, para que ela venha como mãe resgatar seu filho bem amado. Alma tão iluminada que Gregório nem compreende quem seja e saca de uma arma que ele havia plasmado, né? Uma espada, pois que ele vivia em guerra. Então nada mais natural do que o espírito plasmar à sua volta artefatos, aquilo que diga respeito ao que é a realidade dele. E pergunta para ela, porque ele nem consegue enxergar direito, tamanha a luz que emana aquela alma, diz assim: por quem sois que vens na minha direção, com que armas tu vens? E ela abre os braços e fala: meu filho, a única arma que eu tenho e que eu trago é o amor de mãe, que traz travasa do meu coração. O amor com que sempre te amei, meu filho. E nessa hora, reconhecendo a voz carinhosa da mãe, que falava-lhe nos recessos da alma, no ímã do seu coração, 10 séculos passados, ele não havia esquecido o tom de voz, o timbre de voz, a amorosidade da mãe querida. Ele se ajoelha. De maneira linda a gente vê aquele que era considerado um obsessor cruel, mau. Podemos usar a palavra mal? Podemos. Às vezes na casa espírita a gente evita, né? Fala assim: é um espírito imperfeito. Ora, imperfeitos somos todos, né? Mas às vezes há espíritos que tomam atitudes, encarnados ou desencarnados, que tomam atitudes que são más. E podemos considerá-los maus? Sim, mas entendendo que é temporário. Que nenhum mal é eterno, porque Deus é bom, Deus é amor, e Deus nos cria todos para a bondade, para o amor. Então a maldade é temporária, né? Mas naquele momento era um espírito mau, porque estava fazendo muitas pessoas sofrerem com muita maldade. E a gente olha aquele espírito terrível, se ajoelhar como uma criança, chorar como um bebê, pedindo para ser resgatado. Matilde o abraça e o resgata daquele lugar. Esse é o amor de mãe, que extravasa os limites da complexão física, extrapola o tempo e o espaço, ultrapassa as eras. É um convite de aprendizado a todas as mulheres, que são mães biológicas, que são mães adotivas, que são mães de filhos de outras mães, que são mães daqueles que não são filhos de ninguém, que são mães na terra, das outras pessoas, daqueles que o Cristo manda em sua direção. O amor de mãe é um amor que não conhece limite, né? Não deve conhecer, não conhece preconceitos, não deve conhecer. Mas também é um amor para ser aprendido, como todo amor na terra. Cresce na caminhada do espírito de maneira instintiva, basta a gente ver os animais, os que crescem em sua psique em razão, baseado no instinto, a gente percebe o cuidado com a cria, né? À medida que avançamos na nossa escala evolutiva, o instinto se transforma em sentimento, cada vez maior em nós. E por isso a gente vai aprendendo a amar. Aprende-se a ser mãe também, tá bom? Especialmente porque muitas vezes chegam aos nossos braços filhos que não são nossos afetos, não foram em vidas que se passaram e que vêm exatamente porque Deus permite, para que os laços sejam refeitos. Então aprendamos a amar, exercitando o amor, aceitando amar e vivendo todos os dias. Graças a Deus a gente aprende, o Espírito Caterine nos conta, numa obra chamada Amar se Aprende Amando, que o amor é aprendido a partir do exercício. Por isso aceite-se como mãe na terra, na condição de aprendiz do amor. Ame seus filhos, esforce-se para amar de maneira incondicional, sem impor qualquer condição, deixando-os, especialmente quando são adultos, serem quem eles puderem ser, serem quem eles quiserem ser, e esperando de você mesma, todos os dias, cada dia, uma conduta cada vez melhor. Esse é um exercício constante, cotidiano, que ao final, gente, da jornada nos transforma. São as mães que ao final, as mães espirituais nos falam, que
que se viram transformadas para a eternidade a partir dessa experiência bendita. Que amor lindo, né? Lembramos de Franciscano Xavier, quando criança, a mãe já havia desencarnado, a mãe havia sido levada, Dona Maria João de Deus havia sido levada para o hospital, ela não sabia que ela havia morrido. E ele estava, então, sendo criado por outras pessoas, ele tinha muito medo de chuva. E aí, um dia de trovoadas, ele se escondeu debaixo da mesa e eis que a mãe aparece. Ele, mamãe, você veio. Ela veio só te proteger da chuva. Lindos casos de Chico Xavier. Lembramos também de Chico já um pouco maiorzinho. Teve 2 mães na Terra. Dona Maria João de Deus e Mãe Cidália. A Mãe Cidália foi aquela que o aceitou como filho no coração. Não importava que ele era filho de outro, não importa isso. O amor não deve conhecer barreiras, tá bom? Não deve conhecer separação, separatividade de forma alguma. Não há diferença. Aqueles que vieram pelos seus braços como filhos são seus filhos. São seus filhos. São nossos filhos aqueles que Deus nos manda. Que vêm na nossa direção como nossos filhos, são nossos filhos. Que querem ser nossos filhos, são nossos filhos. Aqueles que vêm em busca do abraço de mãe, receba-os como mãe, né? Muitas vezes seremos mães de filhos de outra, não importa. Basta que Deus nos envie para nós nessa condição abraços. Mãe Cidália abraça Chico como mãe, né? Mas essa também vive poucos anos na matéria. Passa-se o tempo, ele estava sentindo muita fome após o seu desencarne. Essa história, gente, aconteceu com Maria João de Deus, foi Mãe Cidália não. Maria João de Deus avisou para ele que Mãe Cidália viria, né? E aí, então, entre a chegada de Mãe Cidália e o falecimento de João de Deus é que aconteceu essa história que eu tô contando pra vocês. O Espírito acabou de me corrigir aqui. Tá bom. Ele já estava sendo criado pela madrinha, né? Carregava esse nome, mas não era digno do nome, porque pela etimologia, madrinha é a que está no lugar da mãe. Mas a madrinha não exercitava esse amor com ele, né? E ele sentia muita fome. Sofria os maus tratos, sentia muita fome. E um dia ele se recolhe ao fundo do quintal com tanta fome. E aparece Maria João de Deus. Diz pra ele que mandaria um anjinho como mãe pra ele. E manda mesmo, né? Manda a Mãe Cidália um pouco depois. Mas naquele momento ele fala, mãe, eu sinto muita fome. E ela fala, eu vou arranjar uma comida pra você. E aí, nesse instante, lindos casos de Chico Xavier, quem nos conta essa história é Ramiro Gama. Aparece um cachorro com um jatobá na boca. O cachorro vai e coloca o jatobá lá pertinho dele e sai. O Chico fica sem entender, olha aquele espécie de caule, né? Será que seria aquilo? Aí pega, morde, é gostosinho e come. Muitos anos depois a gente vem saber pelos biólogos que o jatobá é muito rico, né, em nutrientes. Foi a forma que a mãe encontrou de ajudá-lo. E aquele alimento, aquele jatobá naquele dia, chegado daquela forma que o alcançou de uma maneira tão inusitada, foi o sustento dele o dia inteiro. A gente repensa nessa história e pensa que do outro lado da vida as mães nos olham. Pensam como podem nos ajudar, pedem socorro por nós, pedem ajuda por nós, porque o amor, na verdade, não conhece fronteiras, né? Queria contar, já que falei do Chico, queria contar para vocês uma outra história dele, de relação com as mães. O Chico tinha profundo afeto, né, pelas mães. Ele dizia que a dor que ele sentia maior na terra, que ele percebia, era a dor das mães que perdiam seus filhos. E trabalhou tanto para mostrar para elas que a vida continua. E que a separação será sempre momentânea. E que os filhos continuam do outro lado, dizendo, mãe, aqui estou. Lembre-se de mim como eu era, como eu sorria com você, porque eu continuo sendo assim. E continuo vivendo, e cada vez mais vivo daqui do outro lado. Para encher o coração das mães de alegria e ternura. Ele trabalhou muito, demonstrando para todas, né, que seus filhos continuavam vivos. Graças a Deus. Porque o que a gente sempre vai encontrar é mais vida. É uma história muito bonita do Chico, que eu gosto muito de pensar acerca do valor das mães, do valor que ele dava para as mães, né? Foi uma história que quem nos contou foi Maíse Braga, e que ela acompanhou em alguns momentos a trajetória do Chico, e essa história nos fala da relação dele com as mães. Vejam vocês. Havia uma mãezinha que havia perdido um filho, ocorreu de haver uma mãe que havia perdido um filho pelas portas do autocídio. Né? Essa é uma solução que a gente nunca vai pensar para nós. E trabalharemos muito na Terra para mostrar para as pessoas que nunca jamais desistir. Porque a hora mais escura da madrugada é sempre prenúncio de um novo dia. Nunca pensar em sair da vida pelas próprias mãos. Né? E essa mãezinha havia perdido o filho dessa forma. E desesperada de saudade, ela vai procurar o Chico. Né? O Chico nessa época psicografava, mas havia a distribuição das senhas. E a distribuição das senhas era num horário determinado.
assim, de 6 às 7 da manhã, por exemplo, para ele conversar com as mães. E aí ela sai da cidade dela, viaja, chega lá às 3 da manhã e fica já em pé para receber a senha, não dorme, ela já era mais velha. 6 da manhã ela recebe a senha de número 1. Tá feliz. Quando o Chico começar a atender as mães, ele ia conseguir conversar com ele um pouquinho, né? Um pouquinho antes, alguns minutos antes, aí entregam as senhas e acabam as senhas, né? Outras mães chegam e já não tem mais senha. Pertinho do horário que ele ia começar a falar, que fosse assim umas 9 da manhã, por exemplo, gente, chega um carro, eles que para um carro. E desce do carro, mamãe morrendo de chorar. E aí pede pra falar com o Chico, explicam pra ela que não é assim, que tinha que ter senha, porque ele já tava mais velho, já tava idosinho, não tinha como. E ela começa a chorar e ela fala que ela tinha 2 filhos. E que os 2 filhos haviam morrido no acidente de carro, e que ela tava desesperada, porque ela queria conversar com o Chico. Aquela mãe daquele menino olha pra sua senha e pensa: meu Deus, eu tinha um filho só, meu filho morreu. Essa mãe tinha 2 filhos. E os 2 filhos morreram também. Eu penso que por mais que eu sofra, Senhor, o sofrimento dela é maior que o meu. É o dobro do meu, porque ela perdeu 2 filhos. Né? Então o coração dela duplamente preenchido. E o meu plenamente preenchido. Ela pensa assim, né? Era uma mulher muito bondosa, muito generosa e muito caridosa. Embora titubeante, ela pega a senha de número 1, entrega para aquela mãe. Entrega e volta pro hotel chorando, porque ela morava muito longe, a chance também já era mais velha, a chance de voltar naquele lugar e falar com o Chico, de conseguir a senha número 1 e passar por todo o processo de novo era quase nenhuma, né? Então ela não teria nenhuma notícia do filho. Volta pro hotel, chora, desiste, mas fez o que o coração dela pedia. Pausa na história, ouça seu coração, tá? Ouça seu coração de mãe. Muitas vezes, dentro do coração de mãe estão todas as respostas. Escute seu coração. Temos andado muitas vezes desconectados, né? Do íntimo do nosso ser, conectados com aquilo que está à nossa volta, que faz uma algavaria muito grande, mas a vida necessita de pausas. Muitas vezes é preciso que a gente pare e ouça o que nos pede o nosso coração, porque essa é a inspiração que vem de nós mesmos, com a permissão dos espíritos. E aí ela volta pro hotel, pede pro senhorio do hotel que a acorde, então, no outro dia, às 5 da manhã, que ela iria pra rodoviária pegar o ônibus pra voltar pra cidade dela. Dorme, chora e dorme. Mais ou menos umas 2 horas da manhã, o senhorio bate na porta do apartamento dela, e aí ela olha o relógio, 2 da manhã, ela abre a porta e fala: você se enganou, eu pedi pra que me acordasse às 5, são 2 horas da manhã. E ela fala: não. Aí o senhorio falou pra ela: não, eu vim aqui te chamar porque alguns trabalhadores do centro do Chico estão aí fora e vieram te buscar. Ela: a mim? Aí ele fala: sim, você não é. Aí fala o nome dela, tal e tal. Aí ela fala: sim, sou eu mesma. Aí fala assim: então, Franciscano tiver, pediu que te buscasse. Aí ela: ué. Aí quando ela chega lá embaixo, alguns trabalhadores da Casa da Prece haviam ido buscar ela a pedido do Chico. E aí ela vai com eles então até a Casa da Prece, a última psicografia que o Chico leria naquela noite. Na hora que ela entra no centro já vazio, Franciscano Xavier se levanta, pega a carta e começa a ler para ela. E diz assim: lembra, né? O filho dela saiu pela vida pelas portas do autorcídio. Lê para ela assim: minha mãe, lá onde eu estava, era tão triste. Mas o seu amor, mãe, e a sua generosidade foi capaz de fazer com que Emmanuel fosse lá me buscar. E Emmanuel, mãe, foi lá me buscar, me trouxe até aqui para escrever essa carta. E disse que vai me ajudar a me reencontrar nos socorros que me serão possíveis, com quantos sofridos, na esfera espiritual. Porque, mãe, o seu amor foi o remédio que me iluminou a estrada, me iluminou a vida. Sua generosidade absurda de passar sua senha para outra mãe que sofria mais foi a luz que clareou aquele lugar onde eu estava e que me trouxe até aqui. Obrigada, mãe, porque o seu amor não é só por mim. O seu amor extravasa o seu coração e alcança os semelhantes. E aí, dessa forma, ela conseguiu, então, a mensagem do filho e que o filho fosse resgatado. Essa lição nos fala profundo ao nosso coração, como mães, que aprendamos a amar os nossos filhos, cedendo o que for possível do nosso ser, da nossa alma para eles, mas que o nosso afeto nunca esteja circunscrito apenas a eles.
Ao aprendermos com nossos filhos, com aquelas almas que vêm do espaço, para os nossos braços, a amar, que o nosso amor de mãe cada vez mais se dilate na direção daqueles que vierem na nossa estrada. Quaisquer próximos que o Cristo mandar na nossa estrada. Que possamos, como mães, nesse mês de Maria, aprender que, se Deus quisesse, aquela criança que morre de fome, aquela criança que morre de frio, aquela criança que morre em solidão, em desamparo e abandono, seria nosso filho também. Que no fundo não há nenhuma diferença entre aquele que veio através de nós, para os nossos braços, ou aquele que está na rua hoje como filho de ninguém. Todos podem ser nossos filhos. Que o nosso amor de mãe cada vez mais dilate em nosso coração, para a gente ter os olhos de ver aqueles que aguardam também um pouco do nosso calor, do nosso afeto, da nossa xícara de leite, do nosso cobertor. Nossos filhos, aqueles que Deus nos confiou na terra, não terão menos afeto, nem menos recursos materiais, se para além deles também nos predispusermos a levar um pouco para aqueles que são os que choram e sofrem na estrada, muitas vezes aqueles que são os filhos de ninguém, que são os invisíveis de todas as idades no mundo. Aprender a ser mãe é muito olharmos para Maria de Magdala, essa alma magnífica, amiga de Jesus, a quem Jesus escolheu para aparecer logo após o episódio do Gólgota. É para ele que ele aparece, para mostrar que ele confiava em nós, mulheres na terra, né? Independentemente de quem tenhamos sido, do que quer que tenhamos feito, do nosso passado, não importa. Ao aparecer para Maria de Magdala, Jesus nos convida, todas as mulheres, a sermos as mães da terra, daqueles que são filhos de ninguém. Não foi assim com Magdala? Humberto de Campos nos conta, encaminhando já para encerrar as nossas reflexões, que Maria queria tanto ser mãe. Não havia conseguido ser mãe na terra, havia errado tanto, que queria tanto amar na terra. E Jesus não se importa com nada disso. Está lá em Boa Nova, né? Essa história. Jesus a convida, conhecedor do coração daquela mulher, como conhece o coração de todas nós, ele a convida para amar. Diz para ela: ama, Maria, ama. E quando Jesus passa pela situação do Gólgota, Maria, lembrando-se das lições imorredoras do Mestre, andando na praia, Humberto de Campos nos conta, e refletindo, que saudade de Jesus. Joana de Ângeles nos fala, para os dias de hoje, dias tão sofridos, que saudade de Jesus. Saudade de Jesus na terra? Não, porque ele segue sendo o grande timoneiro dessa nau terrena. Saudade de Jesus no coração da criatura humana. Porque se o Mestre morasse aqui de verdade em nós estaríamos em outro patamar evolutivo já. Madalena começa a lembrar de Jesus na praia do mar da Galileia, lembrando dos ensinamentos maravilhosos, da alma mais pura que já pisou na terra. Que saudade de Jesus. E se lembra do convite dele para ela, que ela amasse. E assim, consoante o convite do Mestre, Maria de Magdala vai amar. E entra, linda que era, fisicamente, no Vale dos Leprosos. Eram assim chamados, né, as pessoas que tinham ranceníase, porque a ignorância humana era muito grande. E aí as pessoas colocavam aquelas que tinham bacilo num vale, fora da cidade, com medo de se contaminar, porque achavam que era uma maldição, era muita ignorância, né? Maria entra ali para ser a mãe dos desvalidos, a mãe dos idosos, abandonados pelos filhos, a mãe das crianças, abandonadas por suas mães, por seus pais, a irmã e mãe das mulheres que eram filhas de ninguém, que eram irmãs de ninguém, a mãe e a irmã dos homens, que eram filhos de ninguém, que eram irmãos de ninguém. E ali ela passa a amar. E exercita então ali o coração de mãe dela, que queria tanto amar. Até que um dia, no desencarne dela, Jesus a busca no catre onde ela desencarnava. Ela nem sabia que desencarnava, adoecida que ela ficou. O corpo, de tão bonito, ficou absolutamente feio, carcomido pela doença, mas o espírito levantou-se diamantino. É assim que tem que ser.
E Jesus vai feliz então buscá-lo. Ergue os braços e fala: Maria, amaste muito e eu vim te buscar. Isso. Que seja assim o exercício da maternidade para nós. Que aprendamos com nossos filhos a amar, a exercitar o amor renúncia, o amor abnegação, o amor devotamento, o amor dedicação, o amor incondicional. Todos os dias da nossa vida, da nossa convivência. E que a partir desse aprendizado, que a vida de maneira bela nos convida, o nosso amor dilatado possa alcançar todos aqueles que jornadeiam a estrada conosco, que o Cristo mandar na nossa direção. É só assim que haveremos então de amar, cada vez mais, até que o amor doa em nosso coração. Consoante Madre Teresa de Calcutá, quando a gente aprende a amar o amor ágape, conforme nos ensinam nossos irmãos hindus, que é o amor sem condições, dói. Dói porque a dor do outro passa a nos alcançar. E a gente aprende que ninguém será feliz na Terra, enquanto uma alma chorar do outro lado do planeta. Possamos amar, amar muito, amar cada vez melhor. E um dia, no transcurso dos séculos, dos milênios, vai demorar uma eternidade, não importa, nós somos seres eternos. Um dia também Jesus, numa encarnação, nos buscará, porque teremos aprendido a amar muito, sendo mães de quaisquer pessoas. Nesse dia Jesus virá nos buscar e dirá: amaste muito e eu vim te buscar. Que dia lindo que será esse, gente, no transcurso dos milênios. Trabalhei nessa direção. Jesus nos espera há muito tempo. Feliz mês de maio a todas. Parabéns a todas as mães. Aprendamos com o amor, que é Jesus, a amar mais e melhor. Obrigada, André Luiz. Muito bem. Agradecemos a nossa irmã Patrícia pela palestra que trouxe tantos esclarecimentos, tantos benefícios para todos nós. E que Deus a proteja, Jesus possa continuar abençoando a sua palavra. A nossa irmã Patrícia Mendes, é da FEDEF, da Federação Espírita Brasileira, né? Então, é uma companheira de trabalho, está pronta para esse momento. Nós vamos agradecer também aos irmãos que ouviram, que participaram através como ouvinte, né, da nossa palestra, porque precisamos desses momentos para todos que estão na sintonia do bem, em nome de Jesus. Mas antes de encerrar o nosso trabalho, nós vamos dar alguns avisos para os irmãos que estão assistindo, que nesse mês de junho agora, no dia 3, 4 e 5, nós vamos ter o Bazar Beneficente na Casa André Luiz. O horário é das 9 às 17 horas, no dia 3, 4 e 5. A entrada é de 30 pessoas por vez, com uso de máscara, que é obrigatório, né, para todos nós sabemos. E aquele de costume, né, como foi no brechó, os mesmos requisitos para que o nosso trabalho realmente possa fluir e trazer benefício para casa e, ao mesmo tempo, atender aqueles que vêm em busca de adquirir os seus produtos no nosso bazar beneficente. E pedir a todos que tenham paciência, né, no caso, aguardar, porque vai ser por ordem de chegada, aguardar na fila, esperar a sua vez, e assim que 30 saírem, vão entrar mais 30, e ficamos agradecidos dos irmãos por ter esse momento onde vamos estar também confraternizando com todos vocês. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento para que possamos fechar esse momento sublime em nome de Jesus.
Rogamos a Deus, nosso Pai, a Jesus, aos Espíritos do bem, que a sua misericórdia, meu Deus, possa derramar sobre todos nós. Cuidar, meu Deus, através de Jesus, que é o médico sideral, por todos esses que estão passando por sofrimento, por enfermidades, que eles possam, Senhor, de alguma forma receber o benefício, o amparo, a proteção, seja no desencarne, seja no leito de dor, que a proteção divina é necessária para aqueles que estão partindo e aqueles que estão sofrendo, como todos nós, familiares, também beneficiados por esse momento. Nós rogamos à Mãe Santíssima que estenda seu manto divino sobre todas as dores, sobre todos os sofrimentos. Sabemos que o planeta passa pelo momento de transição, mas que Deus possa proteger-nos, amparar-nos, dar-nos força, coragem, resignação para suportarmos com fé e amor todas as vicissitudes da dor e do sofrimento. Que assim seja. Damos por encerrada a nossa atividade de hoje, rogando, Senhor, que a sua paz e a sua bênção permaneça conosco, agora e sempre. Graças a Deus. Que assim seja.